Estamos começando mais um programa em foco na tela da Rede Prêmio de televisão. É sempre um prazer contar com a sua audiência, você que está sintonizadinho aí no canal 26 da NET. O programa de hoje está chegando com muita alegria, energia e informação de qualidade para você. No programa de hoje a gente vai estar batendo um papo com o Dr. Carlos Laurenti. Dr. Carlos Laurenti, ele é advogado, é também professor universitário. Ele é mestre em filosofia do direito e direitos difusos e coletivos. Dr. Carlos Laurenti, seja muito bem-vindo ao Infoco. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês, aqui na Rede Prêmio. Agradeço o convite e estamos aqui para contribuir com vocês e com seus telespectadores no que a gente puder. É claro. Agora que acabamos, estamos chegando ao final da Copa do Mundo, o Brasil vai viver um momento muito importante, que é o processo eleitoral. Agora, em 2018, teremos as eleições para a escolha do presidente, senadores, deputado federal, deputado estadual e também dos governadores do estado. E o Dr. Carlos Laurenti, dentre as suas especialidades, trata muito bem esse tema, que é o processo eleitoral. Então, no dia de hoje, a gente vai estar discutindo todo o procedimento, não só da escolha do candidato, como também a utilização das mídias sociais e as ferramentas que o candidato tem de levar até você a sua proposta e as suas informações. E o papel da mídia nesse procedimento todo. Eu começo perguntando, Laurenti, o momento hoje político ele é bem instável. O descrédito é generalizado, não tem como a gente negar e tapar os olhos para aquilo que a gente vê todos os dias. O que você já enxerga de diferente esse ano para o processo eleitoral, no que diz respeito a essa atmosfera que estamos vivendo? Bom, nós temos hoje uma regulamentação maior, diferente da eleição passada, temos uma regulamentação maior e temos uma limitação maior no que pode ser feito em matéria de uso, inclusive das mídias e das redes sociais. A mídia em si e as redes sociais ganharam muito vulto, principalmente no processo eleitoral, no processo de escolha dos nossos representantes. E isso acabou dando poder nas mãos de outras pessoas que não, ou seja, o poder saiu do controle direto daqueles candidatos que tinham aquele tempo, aquela propaganda paga e tudo mais, e caíram na mão de empresas privadas. As mídias que existem, tanto as mídias escritas quanto as redes sociais, são empresas particulares. E essas empresas particulares trabalham em troco de dinheiro, em troco de pagamento natural. No entanto, quando você veicula uma notícia, quando você veicula uma informação, essa informação, se ela tiver algum cunho jornalístico, ela tem necessariamente uma aparência de verdade. É natural do ser humano dar aquele crédito de verdade para o texto jornalístico. Então essas empresas, hoje, elas mais do que nunca, pesam demais na escolha do eleitor por conta das informações que empresas privadas passam, muitas vezes com interesses financeiros, muitas vezes com informações com conteúdos pagos. E as redes sociais, aparentemente, que vieram nos libertar disso, afinal de contas, você lê um jornal e você não tem condições de interagir com o jornal, criticar uma notícia, tirar uma dúvida quanto ao que o jornal veiculou. A notícia está lá, fria, colocada no papel. A notícia que chega da TV é da mesma forma, chega fria, você não interage com ela. Nas redes sociais, não, você interage. Você coloca ali a sua opinião, a sua crítica, o seu questionamento, E as redes sociais, como empresas privadas que são, também aprenderam a lidar com isso. Uma coisa que tem já se discutido, já começou a polêmica dentro do que pode ou não pode, é justamente a questão dos impulsionamentos, Sim. Não só o fato de poder utilizar a mídia social, mas como você disse, como é uma empresa privada, existem ferramentas que você paga para ter um alcance além dos demais. E isso é liberado pela regra eleitoral. Então tem várias novas restrições, mas essa não, essa é uma liberação que foi dada, os impulsionamentos. E o que já gera uma polêmica é o fato de que não existe um limite. Então a lei não traz se é um impulsionamento, se são 10 ou se são infinitos. Então isso acaba trazendo uma desvantagem para quem tem mais recurso econômico em face de quem não tem tanto,
Pois é, Ricardo, é verdade, muito bem observado. Você pode, nas mídias sociais, apesar de você ter limite de gasto de campanha, o limite de gasto ele tem que ser respeitado. No entanto, os impulsionamentos no Twitter, no Facebook, no Instagram, eles não têm um limite claro. Essas empresas recebem para fazer justamente o que é o impulsionamento, em primeiro lugar. O impulsionamento é você fazer chegar determinado post, determinada publicação de uma pessoa, seja um político, seja uma empresa, para pessoas que não têm necessariamente amizade com aquele determinado ente, com aquele político, com aquela empresa no Facebook, por exemplo. Então você recebe na sua timeline do Facebook publicações de pessoas que você nunca viu na vida, que você não tem amizade. Essas são as chamadas publicações impulsionadas. Muitas delas ali aparecem como patrocinado. São aquelas publicações pagas para chegar em você. Realmente, quem tem maior poder econômico, consegue fazer com que seus posts, suas publicações cheguem mais longe, cheguem a um número maior de pessoas. Né? A propaganda eleitoral necessariamente vai passar, sim, por esse caminho nas eleições. E sobre essa questão de investimentos, né? É nítido, existe hoje restrições quanto à utilização de recurso, pessoa jurídica, ou seja, empresas não podem mais doar para o candidato, só pessoas físicas podem doar, existe um limite, mas são limites até que bem flexíveis, são valores globais altos, né? São níveis altos de investimento. E como você vê essa disparidade na disputa? Uns têm 2 milhões, outros têm 2 mil reais e vão disputar o mesmo cargo para o mesmo município. Como que seria uma saída para nivelar e acabar com essa disparidade econômica para a disputa do mesmo cargo? Esse é um problema antigo, viu, Ricardo? Esse é um problema antigo, dificílimo de resolver. A tentativa que hoje teve maior sucesso no Brasil, que foi a que obteve aí o maior apoio, principalmente da classe política, né? Não necessariamente da população, mas da classe política, para eliminar essa diferença, esse poder econômico nas eleições, foi o tal do financiamento público de campanha, né? Que fez com que fossem destinados recursos bilionários a serem divididos entre os partidos políticos e repassados aos candidatos de acordo com o grau de representatividade de cada político no cenário brasileiro. Isso levanta outra discussão. Poxa, será que nós, cidadãos, temos que pagar, por meio dos nossos impostos, a campanha política desses candidatos? Poxa, tem que sair do nosso bolso? Pois é, entendeu-se hoje que sim, tem que sair do nosso bolso, porque se não sair do nosso bolso, essa diferença econômica, esse poderio econômico vai acabar imperando, ou seja, você vai ter candidatos financiados com milhões e milhões de reais para fazer campanhas magníficas, milionários, como nós já vimos acontecer no Brasil em eleições passadas, contra outros candidatos que muitas vezes têm boas ideias. São inteligentes, têm boas ideias para o Brasil, têm intenções muito boas para aplicar na política, mas que não tem dinheiro, não tem esse poderio econômico, esse poderio financeiro para fazer com que essas ideias cheguem ao conhecimento do eleitorado. Então, o financiamento público de campanha veio tentar reduzir essas disparidades e foi o que acabou, de fato, acontecendo. Né? Mas, de todo modo, a divisão não se tornou igualitária. Você disse que tem um nivelamento pela representatividade. Então, ou seja, um vereador, um deputado que já tenha o seu mandato, receberia mais recurso do que um candidato de primeira viagem, digamos assim, popularmente conhecido. Então, a representação não seria uma divisão igualitária, teria também disparidade nessa divisão. Sim, existe essa divisão. Quem tem maior representatividade, quem tem mandato, maior representatividade, partidos mais numerosos nas casas legislativas, acaba levando um valor maior. Isso não dá, até porque, né, quem tem a representatividade significa que já recebeu um aval popular,
já recebeu o voto das pessoas. Seria, por outro lado, realmente injusto você dividir igualmente a verba o fundo partidário, essa verba que vai financiar as campanhas políticas, entre partidos consagrados, partidos que já têm representantes no Congresso Nacional, e partidos que nunca elegeram sequer um vereador em lugar nenhum, partidos chamados nanicos, que não têm representatividade nenhuma e nunca tiveram, apesar de muito tempo de existência, nunca tiveram aval popular. Então, essa divisão acaba sendo uma divisão que responde, de certa forma, a um aval que já foi outorgado pela população nas urnas. Então fica meio em conteste isso. Se fosse de outro modo também, até para quem nos assiste entender, as convenções partidárias virariam uma loucura, né? Porque todo mundo ia querer receber aquela verba, os partidos pequenos iam cada vez mais se proliferarem, né? Os pedidos de novos partidos, que hoje já é grande, iriam continuar existindo, justamente só para receber o recurso, até porque não precisaria ter esse aval popular que você comentou. Para quem nos assiste entender um pouco dessa ênfase que a gente trouxe agora, hoje a criação de novos partidos, ela está com uma cláusula de barreira, tem algum impeditivo ou não? Hoje os novos partidos continuam se registrando e tentando buscar as suas homologações? Olha, Ricardo, a criação de partidos políticos, de acordo com o princípio constitucional brasileiro, ela deve ser livre. A Constituição brasileira garante a pluralidade política. O que é a pluralidade política? É o direito que cada um tem de se fazer representar na política, né, de acordo com as suas convicções filosóficas, ideológicas. No entanto, existe sim uma série de exigências para você criar um partido político e para você registrar esse partido definitivamente. Não é nada simples, você precisa ter uma representatividade relativamente grande. Agora, né, o Brasil, no garantir a pluralidade partidária, acabou garantindo, na verdade, uma criação de um número enorme de partidos que não tem exatamente, muitas vezes, a representatividade filosófica e ideológica daquelas pessoas que os criaram. Se você lê os instrumentos de criação dos partidos, os estatutos dos partidos brasileiros, a maior parte deles é muito, muito, muito parecida. Então, essa pluralidade, na verdade, acabou sendo uma pluralidade, acabou se tornando uma pluralidade de direito de representação e não de representatividade, de direito de se fazer representar por um partido, que não necessariamente tem diferença de um outro partido. Então você teria a pluralidade política, quando é resguardada, ela é resguardada para que você possa, pela Constituição, para que você possa não ser censurado. Para que não haja uma censura. Olha, você pensa de acordo com A. Você tem que ter direito de pensar como A e se fazer representar. Eu tenho direito de pensar como B e direito de me fazer representar. O problema é que muitos As conseguiram se fazer representar por vários partidos e que acabam, e muitos Bs também, acabaram se fazer representar por vários partidos e que, na verdade, no fundo são a mesma coisa e muitas vezes são criados justamente para pôr a mão nesse fundo partidário e não necessariamente refletem os anseios e as necessidades da população. Maravilha, por isso que é sempre muito bom esse bate-papo, esclarecer para quem nos assiste esses bastidores, essas fundamentações que envolvem todo o cenário político e que vai te ajudar aí nas eleições. Nós estamos aqui no programa Em Foco, nós vamos agora por um rápido intervalo comercial, mas no segundo bloco a gente vai falar muito mais sobre o processo eleitoral. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Em Foco e hoje nós estamos recebendo o Dr. Carlos Laurenti. O Dr. Carlos Laurenti é advogado e também é professor universitário e a gente está batendo um papo sobre as eleições 2018. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho, doutor, sobre a questão das fake news. Fake news, para você que nos assiste, são as notícias falsas, né?
que são veiculadas nas redes sociais com o intuito de difamar, né, um possível candidato, um possível rival, ou seja, uma empresa, enfim. E tem sido pauta de polêmicas, inclusive o TSE tem discutido junto com o Ministério Público e com a Polícia Federal meios de se aliar com a imprensa para estar combatendo as fake news. O que você vê disso, Dr. Carlos Laurenti? É prejudicial a disputa eleitoral? Como você enxerga essa questão das fake news? Bom, como a gente disse agora há pouco, são empresas privadas. A empresa privada, ela tem uma liberdade de agir, mas essa liberdade de agir, como nós já sabemos, até nós temos hoje legislação que criminaliza algumas condutas, com até 4 anos de prisão, tá? Para quem contratar, por exemplo, equipes para propagar notícias falsas a respeito de candidatos. Tá? A mídia não é que ela minta deliberadamente. A mídia é uma empresa privada, são os jornais, revistas, que dão notícias dentro do seu espectro de interesse. Vamos supor, você tem hoje 1 milhão de acontecimentos, de fatos que mereceriam ser noticiados acontecendo. Estão acontecendo agora. Né? Mas um jornal, um site, um portal da internet vai escolher, dentre esse 1 milhão de acontecimentos que estão ocorrendo agora, vai escolher ali 50, 60 acontecimentos. Como é feita essa escolha? Como é que essa escolha é feita? Essa escolha é feita, obviamente, dentro de uma ordem de relevância que é escolhida pela redação dessa mídia, de acordo com a vontade, com as convicções e com o interesse dessa mídia. Então, quando o espectador lê um jornal, quando ele lê uma revista, ele está lendo uma notícia que foi escolhida por alguém. Agora, foi escolhida com que critério? Foi escolhida com algum interesse? Provavelmente sim, foram pessoas, foram seres humanos, não foram máquinas. Aquelas notícias aparentemente aconteceram e foram parar ali naquelas folhas ou naquela tela por conta da sua relevância. Mas na verdade aquela relevância ela foi dada por alguém, ela foi dada pela redação do jornal ou da revista. E esse conteúdo do jornal da revista, como hoje a maior parte da grande mídia faz, vai para as timelines das redes sociais, principalmente da maior delas, do Facebook. Vai parar na timeline do Facebook de cada espectador, de cada pessoa. Poxa, hoje temos bilhões de contas de Facebook pelo mundo. E dentre essas contas, temos pessoas que acessam com maior frequência e pessoas que acessam com menor frequência. E temos dentre esses bilhões de contas uma quantidade hoje imensurável, muito difícil até por próprio Facebook filtrar, de contas falsas. Contas falsas. Agora, imagine você, Ricardo, imagine vocês, espectadores, notícias criadas com algum tipo de distorção da verdade, lançadas para esses perfis falsos, que têm milhares de amigos, falsos ou não, divulgadas e replicadas e compartilhadas por esses perfis. Imagine você o alcance que pode ter uma notícia falsa criada por uma grande mídia. A proliferação dessas notícias dão horas, né? Não é como antigamente. Um jornal impresso tem o seu alcance. A própria televisão, o rádio também tem um alcance. A rede social não. Hoje em dia independe de um computador, um notebook para ter acesso. Hoje toda notícia simultaneamente já chega no celular. Inclusive eu estava vendo uma estatística que hoje a utilização dos smartphones ultrapassou significativamente o uso de computadores e notebooks. Então hoje toda notícia você acompanha em tempo real no celular. E quem hoje não tem um smartphone? Então o poder de propagação de uma notícia falsa, assim como uma notícia verdadeira, é muito rápido, né?
Sim, assim como as notícias circulam de forma rápida e podem promover a personalidade de alguém, elas podem também destruir. Existem hoje grupos criminosos, verdadeiramente criminosos, de assassino, são os chamados assassinos de reputações. São grupos que divulgam justamente notícias falsas a respeito de pessoas que interessam a eles destruir ou que eles recebem para destruir, que ficam divulgando notícias falsas ou distorcendo a verdade, utilizando-se desse mecanismo de proliferação via redes sociais de notícias que venham a destruir, a difamar ou venham a divulgar fatos que não são imputáveis a determinada pessoa, né, com o intuito justamente de prejudicar. E na época eleitoral, obviamente, que se isso é usado fora de época eleitoral para assassinar reputações, imaginem vocês durante as eleições esses grupos de assassinato de reputações como vão estar empenhados. É crime, né? Agora, imagine você, como você vai fazer para pegar tantos assassinos de reputações que se escondem atrás de perfis falsos, nomes falsos, perfis, muitas vezes, que têm a aparência de verdadeiros, tem foto de pessoa real, tem fotos ali de família, mas que não são daquela pessoa, tem e-mail frio e tudo mais, tem um telefone frio, e são usados para assassinar reputações. Existe a norma. E para ficar como uma dica, um ensinamento para quem nos assiste, como filtrar isso? Cheguei uma notícia aqui. Poxa, uma pessoa que a princípio tinha uma reputação ilibada e vem uma acusação grave, algo que destrua a reputação da pessoa. Como que você aconselha o nosso telespectador? Como que eu filtro isso? Como que eu posso falar, poxa, não, eu vou verificar em alguma fonte se isso é verdadeiro, se não é? Tem alguma receita, algum caminho para isso? Como eu estava dizendo para você, Ricardo, existe a norma, né? A norma é criminalizada, existe sim essa conduta tipificada como crime, mas a dificuldade em identificar e punir todas essas pessoas é imensa, né? E o nosso sistema eleitoral, nossos tribunais, tem uma dificuldade enorme até para conseguir processar e julgar todas essas pessoas. Você consegue, sim, né, diante de uma notícia falsa, uma liminar perante o Poder Judiciário para que imediatamente a rede social, a empresa que administra a rede social, tire essa notícia do ar. Isso você consegue com certa facilidade por meio de um advogado. Né? Só que essas empresas, como eu disse para você, empresas privadas, as redes sociais que publicam conteúdos que são postados por particulares, pelos seus usuários, só vão retirar do ar essa notícia mediante ordem judicial. Então, para que nós não contribuamos com as fake news, para que nós não coloquemos pessoas que muitas vezes não praticaram aquelas condutas em situação difícil ou não ajamos de forma injusta, nós podemos tomar alguns cuidados, sim. Primeiro, né, diante de uma notícia que tem muitos adjetivos, desconfie. A notícia que coloca, por exemplo, o irresponsável, ou mentirosamente, ou usou desonestamente, ou seja, quando a notícia tem muitos adjetivos contra ou a favor de alguém, desconfie, né? Cheque essa notícia numa fonte mais confiável para ver se ela realmente é verdadeira. Cheque para ver se aquele processo judicial realmente aconteceu. Cheque para ver se aquilo realmente, até mesmo junto ao Poder Judiciário, para ver se aquilo ali é verdadeiro. Segundo, né, verifique se existe essa notícia em outras mídias. Outras mídias dão a notícia da mesma forma, né? Muitas vezes a notícia está distorcida. Terceiro, não fique adstrito, não se limite à manchete, à chamada da mensagem só. Mas leia a reportagem na íntegra. Quarto, né, verifique o conjunto das publicações que essa determinada mídia tem postado ou tem compartilhado na internet. Verifique o conjunto por quê? Você, verificando o conjunto,
pode aferir se essa mídia está tendendo a apoiar um político ou outro político, um partido ou outro partido. Dá para saber por conta do teor, né? Justamente para você aferir se essa notícia veio de uma mídia isenta ou não. Aliás, mídia isenta hoje tá difícil, cá entre nós, gente. Tá difícil. Mas a boa mídia é aquela isenta que dá a notícia de acordo com a verdade. Doa quem doer. Ou seja, conta a realidade como ela realmente é, né? Sem distorcer em favor de um e de outro, né? Hoje, infelizmente, nós estamos com uma dificuldade enorme no Brasil sempre vai existir esse conflito de interesses, né? Sim. As mídias, as donas das empresas, são coordenadas, como se diz, por pessoas, são redatores, são seres humanos. Não existe um critério mecânico para se escolher o que tem qualidade e o que não tem, o que é verdade, o que não é, o que devo noticiar ou não devo, a quem apoiar ou não apoiar. É uma linha difícil, né? Tênue de você conseguir identificar isso. Infelizmente, chegamos ao final do segundo bloco. Quero agradecer a presença do Dr. Carlos Laurenti aqui. Foi um bate-papo muito enriquecedor para quem nos assiste e está feito o convite para participar aqui, sempre que possível, dar uma passadinha aqui pelos estúdios da Rede Prêmio para bater esse papo com a gente. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e já já voltamos com o terceiro bloco. Não saia daí, é rapidinho. Voltamos já já. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Em Foco e recebi aqui no intervalo comercial a nossa produtora, a Karina, levantou um tema sobre o que a gente estava falando aqui no segundo bloco. O WhatsApp já criou uma ferramenta para inibir o fake news, as notícias falsas. Então, quando alguém lhe encaminhar uma mensagem, que não foi ele que foi o autor da mensagem, vai aparecer que a mensagem foi encaminhada. Então, esse tipo de mensagem, você toma cuidado, tá bom? Agora, no terceiro bloco, teremos um bate-papo bem bacana com o José Luiz do Balada Car. A gente saiu de falar das leis eleitorais e agora vamos falar um pouquinho de leis de trânsito. José Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço aí o convite, falar um pouquinho sobre carro rebaixado, sobre carro de som e as leis hoje que proíbem esse mundo automotivo também. A gente já vinha batendo um papo aqui na preparação, né, para o bloco, e você comentou, inclusive, na nossa região aqui de abrangência da Rede Premium, que tem leis específicas, né, para carro rebaixado, para som alto. Passa para quem está nos assistindo quais são essas leis, para evitar, né, que um telespectador nosso possa ser punido aí com uma infração de trânsito por desconhecimento da lei. Passa isso para a gente. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre carros rebaixados, né? Hoje a lei do carro rebaixado, o carro é proibido, abaixo de 100 milímetros, que é os 10 centímetros, mas hoje o pessoal já não tem essa medição em mãos, então eles olham e acham que o carro está rebaixado e multa. Muitos carros hoje, infelizmente, eles não passam pelo Inmetro, né, que a lei exige passar pelo Inmetro, eles rebaixam o carro em casa e esse carro fica perigoso andar nas estradas. Então hoje a lei diz que você não pode estar com o carro abaixo de 10 milímetros, 10 centímetros, que são 100 milímetros. Existe alguma exceção a essa regra? Veículos de competição, de exposição? Existe algum meio de dentro da legalidade, adaptar o veículo para essas condições de rebaixado ou não? É totalmente proibido? Não, existe sim, é legal a pergunta. Bom, a lei diz que você pode colocar na documentação, né? O seu carro tem que passar pelo Inmetro, aí você passa o carro pelo Inmetro, esse carro ele vai sair no documento, que é o carro rebaixado. Hoje, a lei permite você andar com o carro turbinado, contanto que esteja no documento, né? E outra coisa, nós temos hoje a suspensão a ar. Ela também é legalizada, então você pode também trafegar com a suspensão a ar no mercado. Mas os carros que não têm legalização, eles são todos ou rebocados, retirados das vias, né? Ou o pessoal multa mesmo sem dó, sem piedade. E é pesada a multa, não? Dói muito no bolso? Olha, hoje aí em torno de R$ 1.500 acima, depende muito do município. E falando sobre multa, a gente vai falar também sobre o som automotivo. Em Osasco, na região de Osasco, hoje a multa está gerando em quase R$ 7.000, 6.800 e alguma coisa, som alto. Né? Infelizmente a lei hoje, ela liberou, né, para o policial multar o veículo apenas escutando. Provavelmente agora em janeiro, né, entre janeiro e fevereiro, eu vou esperar as eleições, né, vou para Brasília, né, junto com o Celso Russomano, deputado Vinícius Carvalho e mais alguns apoios, não para que retire a lei, mas que coloque algumas cláusulas na lei. Por quê?
Hoje o policial ele não tem um parâmetro de multar. Ele simplesmente fala, olha, eu acho que o som está alto e vou multar. A partir do momento que ele multou, você tem que pagar e depois recorrer. Como é que você vai recorrer? Não tem como você recorrer. Então, qual que é a nossa briga hoje? Que ele esteja um decibelímetro, que é um aparelho que você consegue medir os decibéis do veículo, e aí ou atuar o veículo ou dar uma infração mínima para ele, que na segunda, sim, você atuar com uma multa dessa que eu acho exorbitante, super acima. Os veículos mais simples é o preço do veículo, que não eu vou compensa dizer nem para você, regularizar. tem carros originais saindo de fábrica recebendo já multa. Porque você está dentro do seu carro, você está escutando uma música. Você abriu o vidro, automaticamente o som sai para fora. Tem policial já multando carros originais de fábrica. Esse valor R$7.000, um pouquinho mais que isso, é um valor específico para o município de Osasco ou não? Todo o estado, Brasil, enfim? Específico para Osasco. É específico para Osasco. Alguns municípios hoje, eles têm lugares para que você escute o som. Hoje eu tenho alguns parceiros em Osasco, não vou dedilhar eles, mas eles já estão pensando em abrir espaço para esses meninos, que é uma cultura, o som é uma cultura. Hoje nós temos mais de 150 lojas de som em Osasco. Então você imaginou quanto isso gera de impostos para a prefeitura? Quantas pessoas trabalham com isso e quantas pessoas estão se prejudicando por causa disso? Então a gente está lutando exatamente para isso, para que essas famílias tenham seu emprego. Toda história tem dois lados. Isso que é legal a gente aqui procurando o programa em Foco, trazer os especialistas dos temas, para quem nos assiste poder entender. Tudo tem uma história por trás. Às vezes a gente só foca o incômodo, o som alto incomoda tal, mas não vê esse lado que você está falando. É um mercado que movimenta receita, movimenta empregos, movimenta impostos e renda. Então é um universo. Você tem ideia do quanto movimenta o mercado automobilístico hoje? Olha, eu vou te falar hoje em torno de 1 bilhão. Hoje nós temos 95 empresas dentro do Brasil. Essas 95 empresas que nós trabalhamos, elas se ajuntam todos os anos num evento chamado ENAM, junto com a Revista Automotivo, para debater também sobre isso. E hoje, infelizmente, aí muita gente está perdendo os empregos. Este ano nós fechamos mais de 30 lojas só em Osasco. Então você coloca aí, são o proprietário mais 2 funcionários, já são 90 pessoas, são 90 famílias aí que já estão precisando de empregos. Então, e não só as lojas, Se a loja fechou, para de consumir da indústria, que por sua vez demite funcionários que está vendendo menos. É uma cadeia, Então assim, o lojista tem um distribuidor, esse distribuidor começa a vender menos, que vem o representante que começa a vender menos, que chega no fabricante, que sente a ponta do eixo toda aí. E os carros, você também comentou, que sofrem alteração aí já não em som, não no rebaixamento. E na potência, os carros aspirados, turbinados. Qual que é a legislação que gere isso? Como é feita essa regulamentação também? É exatamente igual ao do rebaixado ou carro personalizado. Hoje, por exemplo, você quer ter um carro personalizado, você coloca no documento como carro fantasia. Você pode trocar a cor do carro normalmente, mas você tem que colocar isso no documento. O carro turbinado também ele pode pôr no documento. Só que, infelizmente, o custo é muito alto. Hoje, o Estado ele cobra horrores para você conseguir um documento desse, para que você tente passar, porque é muito difícil passar com o carro, ter a documentação disso. Então, eles preferem fazer aquele negócio. Vamos passear e vamos acelerar na rua aí, e ninguém tem documentação. Mas eu acho que o município, o Estado, deveria ajudar e regularizar mais fácil, ajudar os despachantes, porque, na verdade, o despachante também ele é pressionado a cobrar caro pelo trabalho deles, reduz o trabalho dele, mas você sabe como é que é, os impostos estão lá em cima e não conseguem fazer isso. Você falou uma coisa bacana, curiosa, vamos destacar um pouquinho melhor para quem assiste. Mudar a cor do carro, eu acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas. Às vezes a pessoa tem um carro, tem um carinho, tem uma história na família com o carro, não quer desfazer do carro, mas teria o desejo de mudar a cor. É possível, então, mudar a cor do carro? Isso aí é muito legal, que já fizemos isso com vários carros. Por exemplo, hoje nós temos a parte de envelopamento, que hoje é moda, Você quer envelopar o carro, você quer fazer uma coisa diferente. Hoje você pode envelopar o carro. Vamos dizer que você tem um carro azul escuro, mas você quer envelopar o carro para ficar um negócio mais bonito. Você pode pôr qualquer tipo de azul, contanto que ele seja azul. A partir do momento que você troca a cor do carro para um prata, por exemplo, você tem que colocar no documento. O carro ele tem que ter mais de 70% da pintura. Há muito tempo atrás, a gente tinha aqueles Opala Sai Blusa,
você pode perceber que a blusa era maior que a saia. Que a gente fala saia é a parte de baixo. Você pode perceber que a blusa ela era muito maior que a saia. Para respeitar essa proporção de 70-30. Se você tiver 50-50, o carro já tem que cair com um documento como carro fantasia. Então a gente tem que respeitar isso também. Então, por exemplo, você quer pintar o carro, né? Você quer pintar o carro. Como é que você faz para pintar o carro? Eu quero pintar o carro de outra cor. Você tem que trazer a nota fiscal. Você trazendo a nota fiscal, você vai lá no despachante com a nota fiscal da cor que você trocou, aí você pode legalizar o carro. Se você pintar o carro sem ter a nota fiscal, você não consegue. Aí, numa blitz, uma eventual fiscalização, é apreendido o veículo. O veículo, ele sai da característica dele, né? A partir disso aí, você sai da característica. Você já pode ser apreendido o veículo. De repente, eles podem achar que você está andando com um carro dublê ou alguma coisa parecida. Legal. E dentro desse universo, eu acho que o brasileiro, no modo geral, é apaixonado por carros, isso é indiscutível, né? Tem alguma grande novidade do segmento que você destaca, seja suspensão, som, acessório? Aí eu deixo você bem à vontade. O que tem de grande novidade nesse segmento tão amado pelo brasileiro? O carro é amado, né? Eu sempre falo que carro e mulher andam um do lado do outro, né? São paixões, né? E quem gosta de carro, principalmente carros personalizados ou carro turbinado, são paixões diferentes, né? Hoje nós temos, por exemplo, a categoria Dub. O que é a categoria Dub? É o cara que gosta de um carro original, mas com os rodão. Então, só que eles gostam só de roda, não quer mexer no carro. O cara quer um carro rebaixado. Eu sempre falo do carro rebaixado, por quê? Porque muitas leis falam, o carro é rebaixado. Eu tive até um problema muito sério com um sargento e uma pessoa do Demutran, que eu esperei eles falarem muito mal do carro rebaixado, e eu falei assim, olha, hoje, quantos carros vocês apreendem fugindo, ou assaltando, ou rebaixado? Aí ele falou, não tem estatística porque eles não correm. Bom, então eles não correm, já começa por aí. Então o cara que tem um carro rebaixado, ele não fez o carro para assaltar ou para fazer alguma coisa. É para desfilar, para mostrar o estilo de vida dele. Outra coisa que eu falo sempre do carro rebaixado, vamos tirar porque é muito perigoso o carro rebaixado. Bom, se fosse perigoso, a Fórmula 1 não andaria 0,5 do chão, a mais de 300 km por hora. Né? Então, hoje tem muita tecnologia legal, por isso que eu falo do Enan, junto com o pessoal da revista Automotiva. Quero mandar um abraço para o Fábio, agradecer aí a gente ter essa parceria e deixar a gente entrar no Enan. Hoje nós temos muitas tecnologias novas, por exemplo, você vai correr atrás de um carregador de bateria, hoje é super pesado. Bom, vai ser lançado ainda, a galera não viu, tem um lançamento que é do tamanho de um celular hoje. Você pode ter um carregador de bateria no porta-luva do seu carro. Numa emergência, tem essa ferramenta. É só você colocar lá. E muitas tecnologias vêm vindo. A parte de suspensão, hoje você tem a suspensão que você controla pelo celular também. Hoje os carros com a tecnologia de você estacionar o carro, né? Você aperta um botão, o carro faz tudo sozinho. Então hoje a tecnologia vem para ajudar e também nos prejudicar, né? Porque com a tecnologia você também pode ser multado por qualquer coisa, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, as portas, os carros novos estão lançando essas portas. Desculpa, os carros novos estão lançando essas portas. Nós temos a porta Lambodor, que é aquelas portas que erguem de pé. Nós temos a porta asa de gaivota, que ela abre pelas laterais. Antigamente nós tínhamos as portas suicida, né? Que é aquelas que abrem ao contrário. E hoje vem vindo uma porta que a galera não conhece, eu vou falar aqui para você no programa, é as portas que descem para baixo do carro. Então, hoje os estacionamentos, você pode perceber, eles são bem justinhos, né? O carro cabe ali, se a pessoa, passageiro, não descer primeiro, você não consegue sair do carro. Então você tem essa tecnologia de apertar o botão e a porta descer para debaixo do carro, você sai do carro, aperta o botão e a porta sai. Isso em primeira mão para o telespectador do Infoco. Primeira mão, a gente fez, estava vendo esse negócio. Já tem previsão desse lançamento? É 2018 não? Eu acho que vai demorar um pouquinho, mas eu acho que o brasileiro, como é muito inteligente, né, são mais que os japoneses, alguém já deve estar bolando isso daí já em casa. Já mantendo a solda, daqui a pouco vocês vão ver na rua aí. Você comentou desse maior encontro do automobilístico que tem. Passa para quem assiste, é anual, é uma vez ao ano, qual que é a região? Existe 2 encontros muito grandes que a gente sempre participa. Acontece o SEMA Show, que é em Las Vegas, é o maior encontro de tecnologia e carros personalizados. Né? Hoje, tudo que acontece no SEMA Show, que é em Las Vegas, uma vez por ano. E o Enan, que é promovido pela revista Automotivo, que é o encontro dos fabricantes com distribuidores e representantes. É ali que eles conseguem fazer o valor cair para que o consumidor final tenha essa ajuda. Tá. O Enan é um evento nacional ou também mundial? Não, ele é nacional. Nacional. É nacional. Já o SEMA Show, ele é mundial.
Então tá bom. Você está ligado aí no programa Em Foco, estamos com o Luiz aqui do Balada Car. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí, porque na volta a gente vai falar sobre mais novidades do setor automotivo e os lançamentos, as feiras, os encontros, e vamos falar também do programa Balada Car, que também é aqui na tela da Rede Prêmio, e você que é apaixonado por esse universo vai ter muita informação, muita entrevista, muita notícia boa. Não saia daí, o intervalo comercial é bem rapidinho, voltamos já já. Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Em Foco. Estamos aqui no bate-papo com o Luizão do Balada Car. Ele que está falando aqui sobre o setor automotivo, a grande paixão de nós brasileiros, né, Luizão? Vamos nesse último bloco agora bater um papo. Você comentou que organiza alguns eventos. Fala para quem está nos assistindo que eventos são esses. É isso aí. Eu represento uma marca, a MTM Brasil. Hoje é a maior marca de encontros e campeonatos de som automotivo. Nós trabalhamos em 26 estados e 12 países, agora entrando no Japão e na Rússia, né, fazendo uns eventos lá. Além de campeonatos de som automotivo, a gente faz exposições e encontros. A gente está falando agora há pouco de carros antigos, né? A gente faz encontros de carros antigos, faz encontros de carros rebaixados, personalizados. Fazemos também o Auto Show Collection, que acontece toda terça-feira das 7 até as 11 horas da noite, que é o maior encontro aí, hoje eu acho que da América Latina, que acontece há mais de 20 anos, nós estamos lá também. E de todos esses encontros aí, tem uma história bacana para trazer para a gente aqui? Algum acontecimento que marcou aí os eventos? História que a gente mais tem, né? Já cheguei a ficar preso no hotel, cara. A gente fez um evento de sábado para domingo, eu acho que o organizador esqueceu a gente no hotel. Nós estávamos no hotel com quase 10 paredões e começou todo mundo embora e a gente cansado. Eu acordei 2, 3 horas da tarde, eu fui o último a sair do hotel. E o organizador sumiu. Resumindo a história, eu fiquei até quinta-feira, eu ia embora na segunda noite, o voo já estava comprado, o cara do hotel não deixou eu sair, falou, não, vamos achar o organizador, alguém tem que pagar essa fortuna que largou aqui. Na quinta-feira encontramos o organizador no sítio dele, tranquilo, liberado, e a gente preso no hotel, e conseguimos ir embora. E foi pertinho, foi em Belém isso aí. Bacana. Não só a Não, não foi bacana. Não foi, não? Não foi bacana. Foram 4 dias presos no hotel, comendo e bebendo, mas não foi bacana. Achou alguém para pagar a conta, é o que importa. Não, achamos organizador. Essa é uma das histórias que a gente já passou, são 21 anos aí fazendo essa batalha de campeonato de som automotivo. Legal. Não só o som, também os encontros de carro antigo são caiu no gosto da população em geral. São vários eventos, vários encontros. Vocês organizam esse tipo de evento também? Ou o Balada Car só mexe com um evento de som automotivo? Não, na verdade, o Balada Car, e no mais profundo, a gente faz até campeonato de carrinho de rolemã. Existe hoje, para quem quiser conhecer, é só entrar aí e procurar no YouTube, GP Poli Carrinho de Rolemã. Hoje é um encontro já anual, acontece a competição, eu corro também de carrinho de rolemã. Então, desde carrinho de rolemã, a gente acompanha a Stop Car. Nós vamos agora estar com o pessoal entrevistando no nosso programa, o pessoal assistindo nosso programa aí, o Balada Car. Nós vamos estar lá no Paris-Dakar. Nós estamos com uma equipe lá no Paris-Dakar que vai trazer tudo de lá para nós. Moto Velocidade, Danilo Lewis corre com a nossa marca do Balada Car. Acho que nem a pessoal da TV sabe disso, mas corre com a marca do Balada Car. Danilo Lewis hoje representando a nossa região, Osasco, né, no meio de 90 pilotos aí de São Paulo, do Brasil. Ele está em 12º lugar. Bacana. Ainda no universo do carro antigo, é popularmente conhecido os carros placa preta. Hoje, como é que está? Você falou um pouquinho de legislação no terceiro bloco, e agora, você está por dentro disso? Ainda está dando para quem tem o seu veículo ali com a originalidade respeitada, emplacar o famoso placa preta? É possível ainda? Olha, algumas pessoas dizem que o carro com a placa preta não pode rodar. Né? Dizem que o pessoal que tem a placa preta, na verdade, o carro é para exposição. Algumas pessoas dizem que pode rodar. Particularmente, eu vejo muitos carros de placa preta. Hoje, o carro placa preta tem que ter mais de 80% de originalidade nele. Né? Então, ele passa por um pessoal que conhece essa categoria, né? E vai falar e fazer isso aí com o seu documento do carro. Também saindo no documento que nós estávamos falando agora. Tem que estar no documento que o carro é placa preta por estar com 80% de originalidade. E tem que ter mais de 30 anos, é isso mesmo? 30 anos de fabricação. É isso aí. Até a data do emplacamento. Você tem que ter mais de 30 anos com o carro. Eu gosto de carro personalizado, eu tenho uma Kombi, o pessoal sabe disso, mas eu gosto muito de carro antigo. Eu gosto bastante. Carro antigo é uma outra paixão.
E muita gente não vai, que eu sempre falo em lavar o carro, né? Você nunca vai ver um carro antigo sendo lavado, não lava rápido, né? Porque carinho especial, né? Se tiver garoando, caiu uma gota, o cara volta para casa, limpa o carro inteiro e plastifica o carro e guarda. Não, bacana. E agrega valor, né, para os veículos. Quem conseguiu manter por 30 anos um veículo com 80% da sua originalidade respeitada nesse mercado de quem é apaixonado por esse universo de carros antigos, agrega um valor a mais do veículo. Até porque não tem mais tabela para referenciar o valor dele de mercado, né? Não tem. Hoje nós fizemos um encontro no shopping aí de Fusca. Tinha Fusca lá valendo 50 mil, 60 mil. Agora mesmo nós acabamos uma exposição no shopping de Gols. Nós colocamos 3 Gol Copa. Né, que o Gol ele fez 2 carros. Em 84, né, e 92, com a marca Copa, que sai Copa no documento. E esses carros são placa preta. E o proprietário falou, olha, você pode vir com 100 mil que você não leva o carro embora. Aproveitou o advento da Copa do Mundo da Rússia e expôs lá aí o Brasil foi, o Brasil ele deu uma saidinha de leve e a gente teve que tirar os golzinhos lá de dentro também. A saída do Brasil antecipou a exposição dos gols. Não fez gol. Aí a gente tirou os gols de lá. Foi o jeito. Vamos falar um pouquinho agora. Também a gente já falou de adulteração por rebaixamento, por veículo aspirado, turbinado, com alteração de potência e também com alteração do som. A blindagem de veículos também exige uma regulamentação, uma documentação e constar isso no documento, certo? Hoje aumentou em mais de 60%, né, isso aí no mercado. Né? Muita gente está comprando carro e gastando 3 vezes mais o valor do carro para blindar o carro. A única coisa que passa um tempo você tem que fazer toda a blindagem de novo. Altera o carro total, né? Você tem que alterar desde a parte de suspensão, pneus, rodas, né? Porque o peso ele aumenta em quase 20% no carro. Aí. Então também tem que estar na documentação. Tem que passar pelo Inmetro, não é qualquer pessoa que pode fazer. Muitos estão comprando algumas coisas aí no desmanche. Pessoal, não compra nada no desmanche, mas muita gente está comprando desmanche e tentando montar o carro em casa. Não passou pelo Inmetro, não adianta. E curiosamente, é o que você falou, né? O carro você compra, gasta 3 vezes o valor para equipar ele com a blindagem. E depois que essa blindagem vence, tem a questão das delaminações nos vidros, né? Aí o valor é ao contrário, despenca, né? Então despenca, tem o valor de tabela e ele acaba caindo da tabela, ao invés de valorizar, ele desvaloriza. Eu tenho amigos meus que tentou vender o carro e não conseguiu vender o carro, porque você vai ter que tirar todos os vidros, colocar os vidros originais, mas aí você tem que mudar tudo, a porta inteira, tanto a parte de forro, acabamentos de porta interna, ela é totalmente modificada. Tem que mudar novamente o carro. Só fica a única blindagem que você não mexe mais é a interna, né, que é feito de Kevlar, que é do mesmo colete da Polícia Militar. Então a única blindagem que você não se preocupa é a que é feita totalmente por dentro. Né, se por acaso você for ferido com uma bala externa, pegar na porta, ou por baixo do carro, né, de bater no assoalho, alguma coisa, essa blindagem não estraga. Essa desvalorização é por conta que a sobrecarga de peso gera um desgaste maior no veículo? Seria isso? A gente acabou de falar que a gente troca tudo isso, mas automaticamente estraga muito rápido, né, porque o peso é muito grande. E automaticamente também, quando você chega num certo ponto da blindagem, você acaba perdendo a blindagem, e para você trocar é o mesmo valor. Sim, o carro já desvalorizou e um novo investimento desse acaba não vale a não pena. sendo As viável. pessoas que têm carro blindado acabam vendendo o carro. Estiver quase próximo de vencer a blindagem, já vende o carro e nem fala da blindagem. Maravilha, já passamos por todos os tipos aí de alterações do veículo. Vamos bater um papo agora sobre o programa Balada Car. Quem nos assiste quer saber que dia vai ao ar, quais são os temas que são abordados, o que pode esperar o nosso telespectador do Balada Car aqui na Rede Premium. Bom, a gente acabou de abordar bastante coisa que aborda, né, no Balada Car toda quarta-feira, das 19h30 às 20h30, trazendo novidade, trazendo leis, tudo que aconteceu no último domingo, tudo que vai acontecer no próximo domingo, a gente traz encontro de carros, exposições, tudo é conversado no Balada Car, leis e muita coisa. Esse último programa nosso a gente falou sobre a carta de habilitação. Né? Se você tomar uma multa, essa pontuação hoje você pode tirar uma selfie, abaixa um aplicativo, né? Hoje a Karina que faz essa parte, a Karina, minha esposa, ela vai com isso e traz toda essa novidade. E muita gente se assustou, não, mas como assim você vai tirar uma foto? E hoje existe esse aplicativo, você abaixa o aplicativo no seu celular, com uma foto você passa a pontuação para a pessoa. A tecnologia trabalhando em favor aí de desburocratizar muita coisa, né? Não, a burocracia hoje para qualquer coisa, para fazer um documento, para tudo hoje é muito grande. Agora está melhorando bastante com a tecnologia no celular.
E os despachantes, como vê isso? Vai diminuindo o serviço deles também ou não interfere muita coisa? Cada... Quanto mais fácil para o cidadão conseguir resolver a sua vida, menor... Hoje você vai, por exemplo, num shopping e faz seu documento, ele sai na hora. O despachante ele demora 2, 3 dias. O carro está no seu nome, você vai lá e faz o documento rapidamente, 5 minutos. Antigamente você tinha que pagar, levar e tudo isso. Hoje não, hoje você vai com o cartão, pagou sua multa, dá 2 minutos. Muitos têm multa, né? Então você tem que pagar primeiro. Não é nem o licenciamento, você vai se preocupar com a multa, né? Você vai lá, paga a multa, em 5 minutos você sai com o documento na mão. Não é verdade, essa desburocratização é interessante porque o dinheiro vai se tornando tão desvalorizado que você tem que terceirizar todos os serviços, também pesa para o bolso do cidadão, né, Luizão? Então, pesa bastante, o que você consegue fazer de modo a gerar uma economia para o cidadão é algo interessante também, né? Tem que ajudar, né? Que nós estamos falando da tecnologia hoje. A tecnologia está nos carros, está dentro de casa, né? Então, acho que tem que ajudar em vários pontos aí. Você vê hoje, por exemplo, você vai votar, você leva seu celular. Acabou o seu problema de ficar procurando sua identidade, que hoje ninguém nem carrega mais identidade, procurar o título de eleitor, também não acho, que eu também já não sei nem onde está o meu, mas eu vou lá com o meu celular e faço meu voto tranquilamente. Luizão, foi muito bacana receber você aqui no estúdio do Infoco. Você é convidado a fazer novas participações, aqui as portas estão sempre abertas para você. Infelizmente o tempo aqui é muito rápido, chegamos ao final do programa, mas eu deixo você fazer as suas considerações finais. Olha, eu queria muito que o pessoal assista o nosso programa, vai lá, tá bombando na internet também, procura a gente no nosso site, baladacar.com.br, no Facebook, e conheça um pouquinho do trabalho do Baladacar. E vem para cá, Rede Prêmio para você. Você estava em foco aqui na tela da Rede Prêmio, é sempre um prazer contar com a sua audiência. O programa chegou ao final, mas amanhã tem muito mais. Um beijo no coração, tchau, tchau.